Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, agradecemos a Deus a oportunidade de estar na sua casa para adorar o seu nome. Também quero expressar minha gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, pela confiança de nos escalar para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. A gratidão também ao nosso pastor vice-presidente, o pastor Samuel, e a toda a igreja rogamos as orações para meditarmos em um texto da palavra de Deus. Amém? Irmãos, convido a igreja, vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20, bem conhecido da igreja. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E no primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar ao chão. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que há vida nele. Então subiu de novo, partiu o pão e comeu. Ainda lhes falou por longo tempo, até o amanhecer, e depois partiu. Levaram o rapaz vivo e se sentiram grandemente consolados. Meus irmãos, vamos pensar, refletir sobre esse texto, como eu falei, um texto muito conhecido da igreja, né? A respeito do jovem Eutico e os ensinamentos, as lições que nós podemos extrair aqui do texto da palavra de Deus. Amém? Nós vamos, irmãos, imaginar que Eutico, ainda que é uma narrativa literal, eu gosto sempre de frisar isso, o texto está falando de forma literal, uma narrativa histórica, aconteceu, esse jovem existiu, congregava ali naquela igreja, mas o Espírito Santo sempre deixa para nós o registro da palavra de Deus para que nós possamos extrair ensinos, né, e aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Então, nesta noite, Eutico, ele representa um tipo de crente. Amém? Ele é uma figura, uma representação para nós aqui nesta noite. Então, irmãos, nós temos aqui o contexto desse assunto, né, que se refere aos últimos contatos do apóstolo Paulo com a igreja da Macedônia. O apóstolo Paulo estava passando de caminho ao final do seu ministério apostólico. E o próprio texto do capítulo 20, ele registra isso. Paulo estava passando pela Macedônia, pela Grécia, revendo as igrejas que ele havia fundado, ensinando, revendo os irmãos, aconselhando, como era de se esperar daquele servo de Deus, um grande homem de Deus, que tinha um zelo, um cuidado muito grande com a igreja do Senhor. E a palavra de Deus nos fala disso, versículo 25 do capítulo 20 do livro dos Atos, está lá o registro, no capítulo 20, versículo 25: Agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino, verá mais o meu rosto. Portanto, eu vos declaro hoje que estou limpo do sangue de todos. Essa expressão de Paulo foi na igreja em Éfeso, que foi a continuação desta viagem na qual Paulo passou por Troade e pela Macedônia. Então, foi, na verdade, a última passagem do apóstolo São Paulo ali naquela igreja aonde estavam reunidos irmãos, e entre eles estava um jovem chamado Eutico. Então, pensando nisso, irmãos, nós
podemos perceber a motivação do apóstolo. Ora, Paulo, um homem espiritual, um homem que tinha direção de Deus, que tinha revelações de Deus, ele sabia que estava fazendo o seu último percurso. Ele estava indo e não voltaria mais, não teria mais oportunidade para voltar. E o que é que o apóstolo Paulo pensou? Se era o último discurso, se era o último instante com aquela igreja, ele se derramou, vamos dizer assim, né? Ele se derramou completamente, né? Com certeza Paulo era um homem muito zeloso, até do horário dos cultos. Ele era um homem zeloso concernente o cuidado com os irmãos, mas aquele culto era algo diferente, era um momento único. O apóstolo, irmão, deve ter feito daqueles sermões que não se economiza nada do sermonário, não se economiza nada do que se tem na cabeça. O apóstolo estava empenhado em trazer o ensino, o conteúdo, despojar. Imagine se aqui o pastor Ailton, nós tivéssemos a oportunidade de ter o apóstolo Paulo entre nós, e o pastor Ailton avisasse aos irmãos: olha, irmão, o apóstolo Paulo vai pregar hoje, não tem hora para terminar, porque vai ser o último sermão dele. Quem perderia esse culto? Glória a Deus. Seria o último encontro. Então, com certeza, de comum acordo, pensaram em naquela noite celebrar o culto mais solene da igreja de Deus, né? E com certeza, aproveitando a presença do apóstolo, eles queriam ministrar a Santa Ceia. Veja aí o versículo de número 7. E depois dos dias dos pães asmos, versículo 6, navegamos a Filipos, e em 5 dias encontramos-nos com eles naquele porto, onde passamos uma semana. E no primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, eles estavam reunidos para a Santa Ceia. Era, como eu falei, o último percurso, era a última oportunidade que o apóstolo estava tendo de estar ali, e ensinava a palavra de Deus aos irmãos com muita ênfase. E, meus irmãos, nós vamos ver algumas coisas interessantes a respeito de Eutico, né? Quando, como eu disse para os irmãos, uma oportunidade dessa de ter e de receber o apóstolo que estava em uma viagem de passagem, que iria trazer a ministração da palavra de Deus, irmãos, não tem sono, não tem cansaço que vença um crente que tem desejo de receber de Deus, de receber do Senhor. Quando ele está concentrado, quando ele está focado, quando o objetivo dele no culto é de vir receber a ministração da palavra do Senhor. Irmãos, Deus, até o pregador é beneficiado por isso, porque muitas vezes também o pregador pode chegar cansado, afadigado, pode chegar às vezes até com tanta coisa que somos humanos, mas aquele foco da igreja, a oração da igreja, a motivação da igreja começa a mexer no altar de Deus também, e o pregador começa a ser inspirado também para trazer a ministração da palavra de Deus. Então, irmãos, Eutico não estava entendendo o momento que ele estava vivenciando naquele culto. A primeira coisa que nós observamos já vamos acusá-lo, vamos dizer assim, biblicamente, né? Interpretá-lo aqui biblicamente, né? Eutico não foi para aquele culto com um coração preparado para receber de Deus, um coração preparado para receber do Senhor. Jó adverte a nós no capítulo 11, né? Se tu preparaste o teu coração, o que é que tem que fazer? Estende a tua mão para Ele. Glória a Jesus. Que nós possamos ouvir a casa de Deus, irmãos, com propósitos. Propósito de receber do Senhor, propósito de aproveitar do Senhor, né? Infelizmente ainda tem crente eutico, né?
Começa o culto, termina o culto, ele não sabe o hino que foi cantado, ele não sabe onde foi lida a palavra, ele não sabe o que foi que se pregou naquela noite, não se sabe o que é que realmente a pessoa está fazendo no culto, né? Infelizmente, aqui não, mas em alguns lugares onde nós trabalhamos, irmãos, às vezes você chega num culto de oração e nós encontramos pessoas que vão para o culto de oração, irmãos, e não ora. Clama a Deus. Olha, eu já vi tantos irmãos também com isso, irmãs que estão ali sentados, mas estão clamando a Deus, orando ao Senhor. Mas infelizmente, irmãos, isso é real que eu estou falando. Você chega no culto da oração, a pessoa não está de olho aberto, não sei o que foi que fazer ali. Mas Deus nos ensina através da vida de Eutico: vá preparado para o culto, porque você não sabe se vai ser o seu último culto, se vai ser a última oportunidade de estar ali. Se é naquele dia que Deus vai dar uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história, mudar tudo ao seu redor, que vai alcançar a sua família, prepara o coração para ir para a casa de Deus, prepara o coração para receber as bênçãos do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, o sábio nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegaste para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando o crente vem preparado para adorar, vem preparado para servir, vem preparado para ouvir, ele não volta vazio, porque Deus não despede ele sem uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 29, versículo 9 nos adverte: a voz do Senhor faz parir as corças, e no seu templo cada um diga glória. Você já adorou a Deus aqui nesta noite? Já louvou o nome de Jesus? Glória a Jesus, né? Ah, pastor, o culto não foi uma bênção. Às vezes tem gente que o culto não foi uma bênção. Não foi uma bênção porque você não foi uma bênção no culto. Mas todo culto é uma bênção. Glória seja dada o nome do Senhor. Eutico não preparou o coração para aquele momento específico, para aquele dia glorioso, para aquele dia especial, né? Eu daria qualquer coisa para saber o que foi que Paulo pregou naquela noite, o roteiro daquele discurso que demorou, quem sabe quantas horas, entrou pela madrugada, Paulo ensinando, falando. Imagine a riqueza, irmão, que não foi aquela noite. Mas olha, Eutico procurou o lugar dos crentes que não querem ouvir mensagem. Sabe qual foi o lugar que ele foi sentar naquele tanto lugar que devia ter? Ele foi lá para a janela. Não foi? Ele foi lá para a janela. A janela é o lugar onde a pessoa está no culto e está olhando quem passa na rua. Está no culto, mas está olhando o que está acontecendo lá fora. Mas aqui, no caso de Eutico, ele foi para um lugar que não deveria. Era o lugar da distração, né? E meus irmãos, o maligno trabalha justamente para desvirtuar a nossa atenção no culto, para tirar a nossa percepção daquilo que Deus está falando, está mandando, está alimentando, porque nós somos o resultado da primeira gota. O Espírito Santo recebe a gente como um copo vazio, e ele começa goteando. Lá no Deuteronômio está escrito: goteja a minha doutrina como orvalho. Ele vai dando a gotinha, vai enchendo. E os irmãos sabem que para o copo encher, tem que começar com uma gotinha pequena. Às vezes é o caso da mensagem, é o caso do culto. Ele vai crescendo. A mensagem vai sendo construída, vai sendo. Se você não pegar a primeira parte, se você não pegar o começo, você não chega no final. Então tem que estar atento, não se distrair, não deixar que o inimigo tire a sua atenção do culto, porque Deus vai enchendo assim de gotinha, vai enchendo. Daqui a pouco o copo transborda na presença do Senhor. A parábola que Jesus contou do semeador, ele cita isso no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus. O Senhor Jesus falando disse que aquelas aves que levaram a semente que caiu à margem do caminho é o maligno.
E diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, irmãos, não deixa a palavra ficar na margem do caminho. Intronize ela no seu coração nesta noite, para que o diabo não tenha oportunidade de tirar a palavra que Deus lhe deu. Amém? Glória a Deus. Aquele que deseja receber do Senhor não se desvia em tempo algum do alvo da adoração. Você está no culto, levanta a mão. Está no culto, amém, Jesus. Está no culto, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. Espírito Santo, me enche nesta noite, me faz entender a tua palavra. Dirige-me. Você tem que estar o tempo todo servindo ao Senhor, e não lá na janela como Eutico. Às vezes as pessoas perdem as oportunidades. Eclesiastes capítulo 10, versículo 2: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. É uma analogia nesse sentido de não se preparar para o que Deus está querendo entregar a nós. Irmãos, Deus nos faculta oportunidades, e nós devemos aproveitar essas oportunidades. Se nós descuidarmos, se nós cochilarmos, nós vamos perder as oportunidades que Deus nos entregou. Olha, o rei Davi, irmãos, um grande servo de Deus, um homem extraordinário. Mas no capítulo 11 de 2 Samuel, e o versículo 1 nos diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha o que o texto está falando para nós. Era o tempo de quê? Tempo de ir à guerra. Davi mandou todo mundo e ele ficou em casa, né? O texto diz, nessa mesma porção que nós estamos lendo, aí diz assim: e aconteceu que à tarde Davi se levantou do seu leito. Ele se levantou quando, irmão? Então ele dormiu esse tempo todinho, né? Dormiu a manhã toda. Aí, não, todo mundo na guerra, ele estava onde? Não, eu acho que ele estava orando, irmão. De joelho, jejuando. Senhor, teu povo está na guerra. Eu não fui, mas eu estou aqui orando. Será que foi assim? Enquanto todo mundo estava na guerra, ele estava o quê? Dormindo. Olha, irmão. E sabe que ele passou a manhã, a noite, e se levantou à tarde. E diz mais assim: e se pôs a passear. Olha, irmão, é uma incoerência sem tamanho, ou não é? O rei manda todo mundo para a guerra. Naquele tempo é o seguinte: ia para a guerra, se despedia, porque não sabia se voltava. O coração do rei era para estar como? Será que Joabe volta? Será que fulano volta? Será que... Mas o homem estava passeando. Não tenho nada contra a pessoa ter seu momento de lazer, ter seu momento de... Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Já viu que tem gente que só arranja espaço de tempo para passear na hora do culto, na hora da oração, na hora da vigília, na hora, né? Tem a semana todinha, sei lá, tem um dia para ir, mas só desculpa para não vir ao culto. Davi, irmãos, não estava com o coração focado nas coisas de Deus. Não é a questão do sono, não é a questão do passear. Foi o momento errado, foi o momento que não era devido, não era o instante. Vamos preparar o coração para receber aquilo que Deus tem para nós. Tem coisas grandes e maravilhosas, se nós soubermos administrar o que Deus colocou na nossa mão, e nós não perdermos as oportunidades de Deus.